bom dia, meu nome é Célia, eu trabalho na empresa Algar, Algartec, que é do Grupo Algar. Eu tenho vindo aos encontros e gostaria de agradecer a oportunidade. Cada vez que a gente vem, a gente se mune de ideias e também isso acho que ajuda a dar um dinamismo. A gente como profissional, né, a gente se enche de gás e acaba tendo outras ideias. Na verdade, são dois comentários que eu gostaria de fazer. Um em relação à base de dados para o professor. A utilização, a gente vem utilizando o People Analytics, mas uma preocupação minha, pessoal, é em relação à fidelidade do banco de dados. Eu queria saber se vocês, como vocês fazem essa averiguação, até que ponto esse banco de dados ele pode ser utilizado ou não, né? Porque depois dele as conclusões elas podem ser totalmente irreais, enfim, né? Isso contamina uma estratégia. E o segundo comentário em relação ao Great Place, né? A gente tem uma experiência muito bacana com vocês, eu gosto demais, todo ano a gente participa, né? As pessoas, isso dá uma visibilidade bacana para a gente. E por outro lado também traz uma responsabilidade, né? A gente já tem uma experiência de pesquisa de clima interna mesmo da empresa. Então, assim, é um momento que todo mundo espera para ver resultado e tudo mais. Então, assim, é só um feedback, né, para a Great Place, para a gente é muito importante e é muito legal também fazer parte disso, né? Eu trabalho no RH, então, logicamente, a gente dá um suporte para que a pesquisa seja feita dentro da empresa. Então, é isso. Obrigada. Desculpa o seu nome? Célia. Célia. A sua pergunta é muito importante. Existe um princípio fundamental na área de ciência de dados, analítica, que é o seguinte: pior do que não ter uma informação é ter uma informação errada. Isso é um fundamento importante. Então, a confiabilidade dos dados é fundamental, porque, como você disse, um dado errado pode contaminar o resultado, né? E como averiguar essa confiabilidade? Tem muita coisa a ser feita, né? Algo tão simples assim. Mas vamos começar por uma coisa fundamental também para a gente lidar com o mundo dos dados e as informações. Informação é um apoio à tomada de decisão. A gente não pode deixar o bom senso em casa. A gente precisa olhar toda a informação com um espírito crítico, tentar entender aquela informação, e a primeira coisa é fazer a pergunta se aquela informação corresponde à realidade. Quando eu disse que a ciência de dados não é um mundo só de profissionais da área da computação e da estatística, uma das principais razões é essa que você perguntou, porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, medir é uma ciência extremamente complexa. Pouquíssimas coisas nós podemos medir com confiabilidade. Uma das poucas que a gente tem uma confiabilidade bem razoável é o tempo. O tempo a gente consegue medir bem. Quanto tempo eu levo para fazer alguma coisa? Medir dinheiro também é relativamente fácil, que são fatores variáveis muito simples. À medida que eu começo a trabalhar com variáveis mais complexas, a dificuldade aumenta. Mesmo variáveis de natureza física e química, por exemplo, temperatura. Temperatura não é trivial como as pessoas pensam para medir, né? E aí a coisa vai ficando, né, mais complexa à medida que essa variável, o fator que eu quero medir, ele é mais complexo. Então vamos lá, quando a gente entra então no mundo do humano, a gente tem que saber que nós estamos trabalhando com uma variável complexa, uma variável que é sujeita a muitos erros de medida.
E aí, então, começar a aperfeiçoar o método de medida. Aí entra um segundo fundamento. Quanto mais confiável é uma medida, mais difícil e caro é para obter. Qualquer medida. Por exemplo, se eu quiser saber o comprimento desse copo, a altura desse copo, que é uma coisa relativamente fácil, eu posso medir com uma régua. É bem fácil, né? Então é barato, rápido e uma medida. Só que ela tem uma imprecisão. Aí fala, eu quero uma medida mais precisa. Aí eu uso um instrumento metrológico mecânico do tipo um paquímetro. Eu tornei a medida mais confiável, mas aí eu preciso de mais tecnologia. Se isso não me bastar, eu vou querer uma medida ainda mais confiável. E aí eu vou trabalhar, por exemplo, com um instrumento óptico de metrologia. O nível de confiança do dado é maior, mas a complexidade também é maior. Então, esse princípio é um princípio de medição. Então, eu trago isso para qualquer campo de aplicação. A medicina é a mesma coisa. O médico ele pode apalpar e ele está tendo já um dado do que está acontecendo. Aí ele pode pedir uma radiografia, um raio-x. Aí ele pode pedir um ultrassom. Aí ele pode pedir uma tomografia, ele pode pedir uma ressonância magnética, ele pode pedir uma ressonância magnética funcional. Então, nessa escala que eu fiz, eu estou aumentando a confiabilidade do dado, a precisão do dado, mas eu estou também aumentando os custos. Então, por exemplo, em termos de fator humano, se eu posso ter uma medida quantitativa bem precisa do nível de estresse. Existe um kitzinho que mede saliva, consegue determinar, só que é caro. Então, qual que é a chave? Como é que a gente trabalha isso? É entendendo os princípios. Então, o princípio número 1, dado errado é melhor não ter. 2, quanto mais confiável o dado, mais difícil para obter. Então, qual que é a chave? É entender o nível de confiança o nível de exatidão daquele dado. Em função disso, tomar a decisão. Então, se eu tenho uma decisão importante, o nível de confiabilidade, por exemplo, eu vou ter que decidir se eu vou fazer ou não uma cirurgia. Então, o nível não é com o médico apalpando que eu vou decidir uma cirurgia. Mas se, por exemplo, ele está me indicando tomar um chá de camomila, beleza, toma um chá de camomila e esse passa. É esse mesmo princípio que a gente adota, né? E porque o profissional de gestão, ele nesse sentido, ele é muito parecido com o médico, né? No sentido de você ir percebendo o que está acontecendo e dando passos graduais para um nível de profundidade cada vez maior. E aí existem técnicas de medida, como por exemplo, o Great Work, Great Place to Work, é um especialista nisso, como medir dados ligados aos fatores humanos em geral. Tá? Mas precisa ter crítica nisso. Aproveitar o gancho, uma outra coisa importante, completando, é a questão do volume de informação. Então, aí entram as técnicas de Big Data e outras de análise de dados em grande volume, e aí para você ver se está certo ou errado, você tem que ter um especialista que tem essa sensação, o sentimento, tem o tato ali do assunto para poder te dar uma resposta. Vou dar um exemplo. Se você pegar o seu olerite de férias, você é capaz de identificar algum tipo de erro no cálculo? E digo mais, eu arrisco dizer que a maioria dos RHs não consegue mais, porque ele parou de analisar isso, ele não sabe mais fazer conta. Sabe qual é a resposta? O sistema emitiu desse jeito. Mas você tem que saber o que o sistema está fazendo. O sistema não tem uma inteligência própria. Alguém desenvolveu um algoritmo e colocou isso lá dentro. Está certo ou está errado? Então, desafio os especialistas a continuarem a saber aquilo que é o ofício deles, para ele poder checar esse dado. Então, no Great Place hoje, por exemplo, depois de toda a pesquisa, passa na mão de pelo menos 3 analistas para ele olhar e ver se tem alguma discrepância.
Porque o sistema, ele, entre aspas, ele não erra, certo? Mas quem opera pode errar. E aí ele trocou uma coluna de lugar, a resposta sai completamente errada, eu vou lá no cliente, chego lá no Algar e falo, cara, não deu certo. Aí você fala, como não? Você está lá, você fala, mas eu tenho certeza, quem está na sensação do dia a dia sabe quando a empresa é boa, né, tem essa sensação ou não. E por isso a gente faz o double check com especialistas, e aí ele começa a olhar, bom, como é que era a Algar ano passado? Faz sentido esse ano? Trocaram as pessoas? Não trocaram? Tem um monte de indicador que eu consigo minimizar esse problema. Então, principalmente no Workplace, hoje a credibilidade da informação é o nosso sucesso. Se eu não passar credibilidade na informação, o Workplace não existe. Porque eu sou baseado em informação de pesquisa. Então, acho que tem que conhecer, tem que manter o especialista. Ah, eu não tenho especialista na minha empresa. Vai atrás de um. Sempre vai ter alguém que vai ser especialista daquele assunto. E ele não morreu, que é o exemplo de COBOL, o exemplo de mainframe e tantos outros que a gente achou que ia morrer, e está aí, funcionando em alguns lugares. Mas você tem que ir atrás. Não confia, a minha dica é não confia também em tudo que você vê do sistema. Porque o sistema vai executar o algoritmo de alguém. E alguém pode ter pensado ou não pensado em alguma coisa para fazer, e naquele momento deu problema. Você sai de férias sempre no dia 1º e volta no dia 30? Não. Aí você tem o entre datas ali, que é uma bagunça de valores. E se você sentar com o teu RH, se for aí, tem, né, mês de dissídio, coloca a complexidade. É o mês de dissídio, você saiu no meio do período que fez a virada do mês, e aí você tinha férias acumuladas com hora extra, e você tinha não sei o que, bônus. A hora que junta tudo isso, o sistema pode não ter sido programado para essa situação. E ele vai dar um valor errado, e se você não sabe fazer a conta, passou a informação. Um dia eu fui comprar o que era, uma paçoquinha, e eu perguntei para a menina, quanto custa? Ela falou R$1. Eu pedi 2, ela usou a máquina de calcular. Sem brincadeira. Quantos números, você sabe o número de telefone da pessoa mais próxima? Eu não sei o telefone da minha mulher, eu passo aquela vergonha quando ela está perto, que agora é só apertar o botãozinho lá, né, no celular. Bom dia. Obrigado, José Paim, por estar conosco. Meu nome é Silvio Spinella, eu sou coordenador geral de projetos e serviços aqui no CTI. E, pelo que eu compreendi, as propostas, né, que dizem respeito à sua atividade podem ser aplicadas a quaisquer tipos de instituições. Confere? Confere. O CTI é uma instituição que tem DGEP. DGEP é um nome novo, há menos de um ano, né, Marco? Do RH, que chama Divisão de Gestão de Pessoas. A gente queria que fosse divisão de gestão com pessoas, mas a preposição utilizada foi de pessoas. Eu te pergunto se poderia, essas referências que você tem para nos trazer, poderiam ser aplicadas a uma entidade estatal como é o CTI, e te fazer um convite, e acompanhado naturalmente pelo Marco Silveira, nosso colega que se especializou na área, para nos fazer uma visita na DGEP, fazendo esse convite oficialmente para você, para nós conversarmos a respeito, verificarmos como anda o desempenho gerencial, operacional e gestão com pessoas do CTI. Muito bom. Convite feito, convite aceito? Aceito, claro. Companheiro Marco? Vamos só. Se você pudesse comentar. Claro. Então, primeiro eu queria agradecer o convite. Com certeza, a gente combina uma visita ainda esse ano, tá? Apesar do Natal já ter passado, eu acho que é possível a gente conversar esse ano ainda, então convite aceito. Para esse ano, vamos só combinar a agenda, a gente consegue um espaço sim para fazer uma visita, enfim, mostrar mais sobre o trabalho do Workplace para vocês e de repente evoluir em algum outro tipo de trabalho. Claro. Aqui, não sei se o Marco na recepção de vocês, eu não estava aqui, falou, mas nós estamos em meio a um complexo tecnológico educacional. Você chegou a comentar? As próximas vezes vamos cuidar para que isso ocorra. É um complexo tecnológico educacional que
acolheu nesse campus, são 240 mil metros quadrados, 18 mil metros de área construída e dezenas de laboratórios, acolheu um Instituto de Educação. O Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, IFSP, uma entidade que nasceu em 1909. O CTI vai fazer 35 anos agora, então acolheu. Então, aqui nós temos, em média, 800 pessoas entre visitantes, contamos em média a presença de vocês também, e além disso, perto de 800 estudantes de níveis médio e superior na área técnica. Dá para começar um curso de pós-graduação, aproveite e faça uma divulgação aqui, e você e outros que tiverem esse interesse em nos ajudar a conversar conosco, vão ter a oportunidade de interagir com um CT, Complexo Tecnológico Educacional. Há exemplo do que é o CTA mais o ITA em São José dos Campos, Fraunhofer na Alemanha, Carnot na França e assim por diante. Então, sensacional. Convite. Vocês estão aqui, já foram devidamente convidados. Muito obrigado. Muito bom. Agradeço o convite, aceito já de antemão, a gente evolui nessa conversa. Posso dar alguns exemplos de estatais que participam já da nossa pesquisa e executam esse tipo de trabalho de clima, por mais duvidoso que seja da parte dos funcionários. Isso a gente vive, esse questionamento da parte dos funcionários. A Prefeitura de São Paulo acabou de fazer a pesquisa de clima com a gente, nós estamos gerando os resultados, vai ter uma devolutiva para eles, enfim, tem todo um processo, mas eles têm, se não me falha a memória, 120 mil servidores públicos. Chuta a adesão, quantos responderam a pesquisa? Mais de 60. 10 mil pessoas só. Por quê? Por quê? Não, quantos por cento? Menos de 10%. Né? Então, qual que é o problema do setor público? As pessoas não acreditam no sistema que estão trabalhando lá. Então ela fala, vai fazer isso aqui, o que vai mudar? Não vai mudar nada, porque meu cargo e salário é assim, porque minha regra é assada, não sei o que, está tudo empacotado. E aí, para que eu vou fazer uma pesquisa de clima? Para que eu vou querer me desenvolver? Para quê? Então existe uma necessidade de mudança de cultura. E aí algumas, vamos pensar assim, algumas organizações, mesmo as estatais, eu vou dar um exemplo positivo, o Banco do Brasil, que é sensacional o trabalho que eles fazem lá dentro em diversas áreas, também participam da pesquisa do Workplace e dá muito resultado. O Brasil hoje é referência mundial em sistema bancário. Você não vai achar no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha, onde quer que seja, um sistema bancário tão eficiente, automatizado, digital, como tem no Brasil. Qual que é o problema brasileiro? Não escreve sobre isso. E aqui um reconhecimento, o Dr. Marco é um exemplo disso, aí, com várias publicações. A gente precisa documentar aquilo que a gente faz. Precisa escrever, precisa tirar foto, precisa filmar. E isso vira conhecimento explícito. A gente só gosta do tácito. Vamos conversar. Vamos tomar um café. E aí não vira case, e aí não continua uma pesquisa, e aí você não evolui. Você fica só naquele conhecimento estático. Então, sim, tem organizações governamentais, estatais, que participam da pesquisa, inclusive no segmento das elétricas também, Chesf e tantas outras aí participam da pesquisa. E a gente tem modelos e práticas. Qual é o grande segredo do sucesso, se assim eu posso dizer, do Great Place para os clientes? É mostrar em determinada linha, determinado item, que a empresa está com dificuldade de aceitação, vamos dizer assim, pelo funcionário do clima, qual é uma excelente prática da outra empresa que é boa para esse item? Aí eu tenho lá um portfólio de boas práticas, que é onde a gente desenvolve o processo de consultoria. Então, exemplo, aqui existe um favoritismo do chefe, né, do líder em relação ao funcionário. Tá, o que as empresas que são boas para trabalhar fazem em relação a esse ponto? Faz assim, 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 assado. Aí desenvolve projeto, aí faz treinamento com liderança, e aí você consegue colher os resultados num médio e longo prazo. Num curto prazo, é difícil você mudar num curto prazo, mas esse é o desafio. E a gente está vendo que quem não está mudando no curto prazo está morrendo. Bom dia, meu nome é Ricardo, eu trabalho na Tutor, que é uma consultoria em gestão estratégica de pessoas. E eu sou um aficionado por tecnologia e adoro números também. Como vocês falaram, parabéns pela apresentação, gostei bastante, foi muito enriquecedor.
A minha pergunta, acho que é, pegando o gancho na primeira, é a questão da complexidade de medição desse clima, e eu acredito que isso vai se transformar num pilar de gestão agora e no futuro. Minha pergunta é, como vocês veem isso nesse cenário de inovação, de novas tecnologias, essa medição evoluindo? Qual que é a visão do futuro para medição de clima? Ricardo? Exato. Legal, Ricardo. O pessoal da Tutor está lá em São Paulo hoje fazendo treinamento lá, sensacional. O que eu posso dizer para você na questão de pesquisa específica do clima, com toda essa evolução, rapidez, etc., machine learning, inteligência artificial, tudo isso, é que vai ficar mais fácil você medir, quase que em tempo real, como é que está hoje o humor do pessoal aqui para trabalhar. Como é que está? Está produzindo ou não está produzindo? Eu vou dar um exemplo, dadas as devidas analogias, tá? Não se sintam ofendidos, mas o que eles estão fazendo no agronegócio, com as vaquinhas? Colocaram lá um chipzinho nela e começaram a ver, para fazer a fertilização, qual era o período que ela estava fértil, que ela não estava, etc. E começaram a analisar isso daí vários tempos, e o que eles descobriram? Que no período noturno é onde dá a maior fecundação. E a vaquinha está como? E o boizinho? Dormindo, está lá parado. Então a taxa de fecundação natural é muito baixa. E aí a Microsoft fez esse projeto piloto, né? Eu vi da Microsoft, mas deve ter outras empresas que fazem isso também. E eles começaram a fazer o quê? Na hora que chegava, ele detectava exatamente qual era o horário fértil e pronto, aí tudo acontecia, acende a luz, acorda todo mundo e vamos trabalhar, entendeu? Mais ou menos, vamos trabalhar, mais ou menos nesse sentido. Então, qual é o seu melhor horário produtivo? Cada organismo trabalha de um jeito. Então, eu prefiro trabalhar de fato, sabe, colocar a cabeça para pensar à noite. Todas as minhas apresentações, etc., estudo tudo à noite, eu sou noturno para assimilar conteúdo. Mas para falar, cara, de manhã é mais legal falar, não sei porquê. Então, você acorda, já toma um café, desperta e sai falando. Dá um sono à tarde. Mas é o jeito que o meu organismo trabalha. E aí outros trabalham de outra forma. Como é que você faz isso no ambiente colaborativo, se você não consegue medir? Então, né, tem a célebre frase, qualquer vento serve para... Você não sabe para onde você vai, qualquer vento serve. Exatamente. Então, nesse caso, eu acredito que machine learning, inteligência artificial, vai melhorar, ou seja, eu vou dar um salto em relação ao conhecimento da minha equipe, ao conhecimento da minha empresa. E isso vai ajudar você a tomar a decisão. E vai dar mais resultado, e você vai detectar antes, e você não vai esperar a virar um câncer, você trata o problema antes. Talvez assim, só acrescentar, tem uma pergunta lá enquanto eu só complemento, são os métodos de coleta de dados, né? Então, o processamento de imagem está começando a ser usado, tem uma câmera na frente do posto de trabalho do funcionário, então você nem precisa mais perguntar para ele, né? Por estudos, por exemplo, da expressão facial, você vai percebendo como é que ele está. Já existem experiências fazendo esse tipo de trabalho. Oi, eu sou o Alexandre, pergunta para o Neto. Neto, nesses anos todos, você falou que o questionário, em algum momento o questionário com 58 perguntas para os funcionários. Bom, imagino que esse questionário não seja hoje o mesmo de 15 anos atrás, né? Eu queria perguntar para você assim, o que evoluiu, né, no tratamento de como medir, né, o clima, né? Tanto do ponto de vista do conteúdo das perguntas, quanto do ponto de vista do método de aplicação do questionário. Vamos lá. De fato, ele não contém as mesmas, são afirmativas, que aí quando você tem uma afirmativa, você fala se você não concorda, né, discorda totalmente, ou se concorda totalmente. Então tem lá os 5 opções para você responder. É uma metodologia, então tem os especialistas hoje da metodologia, eles estão nos Estados Unidos. E aí, por exemplo, recentemente o Bob Lee, que é um dos cabeças disso daí, lançou um livro que é a base das regras da confiança, e a gente traduziu aqui para o português, está vendendo nas livrarias. Então a metodologia ela é revisada anualmente lá nos Estados Unidos, considerando esse avanço tecnológico. Então ela é diferente, eu não sei te dizer o quanto diferente, mas que é diferente a gente já sabe que ela alterou ao longo do tempo. A forma de aplicação, ainda a gente tem que aplicar em papel em alguns lugares, porque tem trabalhador que não tem acesso à informação. Eu falei no Brasil, no mundo, metade não tem acesso não tem um e-mail, não tem uma internet, não tem nada.
E tem trabalhadores no Brasil, principalmente no Brasilzão afora, como a gente fala, que ele é um cara que é agricultor e não tem um e-mail, não tem uma internet, a empresa não provê esse tipo de... não precisa, né, entre aspas, para ele exercer a função dele. Então a gente faz um caderno de respostas, colhe esse material, faz a transferência para o sistema, e aí o sistema junta aquilo que é online com o offline e dá uma resposta fechada. Para chegar no número, tá, do Trust Index, além das perguntas, das afirmativas, das 58, a gente tem duas análises subjetivas ali no meio, que é do Culture Audit e a da cultura, esqueci a outra agora, das práticas da empresa. Então você tem qual é a cultura da empresa, tem um formulário que a empresa escreve o que ela quiser, texto aberto. E depois ela coloca quais são as práticas que ela cumpre com aquela cultura. E aí os nossos especialistas que tem lá, a gente tem especialista que está desde quando o Workplace foi fundado, e que transfere essa cultura para quem vai chegando. E analisa e fala, bom, essa empresa aqui, ó, ela está falando que ela é super flexível. Aí você vai ver o caderno de comentários, que é livre do funcionário. E todo funcionário falando que é super rígido. Então começa a ser antagônico. E aí tem uma metodologia de avaliação para ver o quanto que a empresa se acha boa para trabalhar e o quanto que o funcionário comentou que ela é boa para trabalhar. Então isso faz parte da metodologia. Tem uma parte 100% matemática, com análise de método, número, tendência, desvio padrão, etc. E tem uma análise subjetiva que é com base nessa experiência dos profissionais, que avalia o quão antagônico é uma avaliação do profissional em relação à visão da empresa que vem do RH, né? O RH acaba preenchendo essa visão. Então, até pegando um gancho nas últimas dois comentários anteriores, a gente está investindo hoje num sistema de inteligência artificial que vai fazer essa comparação e ele sabe se o que a empresa colocou e o que o funcionário colocou, o quão distante está. A gente está testando essa discrepância automaticamente, entendeu? Hoje a gente gasta muito tempo. Vocês têm noção do que é ler 13 mil comentários? Isso é uma empresa, tá? Porque você tem 13 mil funcionários, cada um fez um comentário, 13 mil. E o pessoal lá lê e faz. Por isso que às vezes demora o resultado, quem é do RH sabe que não é no dia seguinte. O nosso voto eletrônico da urna é também rapidinho, né? Votou, no final do dia você já sabe quem foi eleito. Pô, mas a pesquisa do Workplace não é assim? Não, não é, porque tem a parte que tem que ler. Então é uma pessoa lendo. E aí, pior, adivinha, tem alguma pessoa que se a pessoa não cometeu nenhum tipo de erro na análise. Porque a hora que sai a nota, se dá uma discrepância, fala, opa, aqui tem algum problema. Qual foi o problema? E é sempre nessa análise subjetiva. Então é dessa forma que a gente faz a análise, tá? Última pergunta, por favor. Então deixamos as últimas duas. Bom dia, agradeço aqui, né, o convite do Marco, estou achando muito gratificante, muito engrandecedor, né, todo esse ensinamento. E eu e meu marido, nós somos sócios proprietários de uma empresa, né, microempresa, já há 25 anos no ramo de tecnologia, autorizada da Samsung, né, smartphones e outros eletrônicos. E nós viemos passando por todas as fases, desde quando entrou o tijolão no país, né, o celular, até hoje no último de ponta, que é tela infinita, leitor de íris, enfim, toda essa parte a gente passou, essas fases. E hoje, a nossa grande dificuldade, inclusive, o Neto comentou, é a gente fazer essa transição, né, da gestão. Por exemplo, os jovens que a gente trabalha na maioria, quando a gente tinha, por exemplo, teria que ter, eles serem mais regras, mais normas, né, todo esse nosso período, que era como a gente fazia, e alguns momentos a gente ainda faz, e agora dando mais abertura, né, com essa gestão mais participativa, mais democrática. Então a gente está vendo assim, um grande embate em alguns momentos, principalmente por causa da idade deles. E assim, a nossa dor, né, o que mais angustia a gente é como fazer essa transição, porque a gente sempre coloca, olha, a gente tem que analisar os dois lados, porque onde não há ordem não há progresso, mas muitas vezes eles resistem, né? Então eles querem mais abertura, mas ao mesmo tempo a gente precisa dessa ordem.
E, assim, na medida do possível, a gente está conseguindo ter uma satisfação de todos, está ali e tudo mais. Só que a gente precisa saber um ponto, aonde a gente faz essa gestão de forma participativa, né, mais democrática, ao mesmo tempo que tem as regras e as normas dentro da empresa para poder ter realmente aí um resultado positivo. Né? Olha, vou responder assim rapidamente. Você está falando a gestão mais participativa e mais democrática, não são sinônimos. Não é democracia, é participação, é diferente. Tá? Isso que você está colocando, e ele colocou também, né, é um dos grandes dilemas organizacionais. Quando eu centralizo, eu tenho mais coesão, eu tenho mais alinhamento. Quando eu descentralizo, eu tenho mais rapidez e mais flexibilidade. Então, o desenho organizacional, esse é um dos pontos mais importantes. Dois princípios fundamentais. Número 1, centraliza a diretriz e descentraliza a implantação. Você estabelece limites, você diz assim, olha, aqui as referências nossas são essas, tem que seguir essa norma, você tem esse limite, por exemplo, de orçamento, e eu preciso desse resultado, tá? Centralizei a diretriz e descentralizei a implantação. A outra coisa, participação, gestão participativa na veia, não é democracia, é participação. A chave é o que você acha, é essa a pergunta. Em que a pessoa participa? Naquilo que ela é agente e ela é influenciada diretamente. Então você não vai, por exemplo, perguntar para uma pessoa lá do balcão se ele acha melhor a empresa ir no segmento de smartphone ou no segmento de vídeo, por exemplo. Isso não diz respeito a ele. Mas, por exemplo, num procedimento ligado a ele, aí você dá a oportunidade de participação. E qual que é a diferença da democracia? Democracia é voto. E uma organização, ela pressupõe liderança. A liderança é diferente de autoritarismo. A liderança é fundamental. Uma das coisas que a gente mais carece no mundo é de líder. Por exemplo, o Chiquinho, o Papa Francisco, para mim é um exemplo de líder. Você vê, ele tem firmeza, ele tem direção, mas ele não é rígido. Entendeu? Eu já participei de planejamento estratégico absurdo. Você faz votação. Eu acho que é assim. Não existe isso, não é assim. Agora, é participação. Resumo, o que você acha daquilo que você entende e daquilo que você contribui e é afetado diretamente por. Essa é a chave. Quer falar? Eu vou dar um exemplo do que a gente faz lá no Workplace. Então, o que é inegociável para vocês? É aquilo que a gente estabelece como valores. Então, você vai estabelecer lá o seu conjunto de valores que aquilo não pode ser contrário à sua visão. De pontualidade a resultado, a lucro, a gestão de pessoas, a sustentabilidade, enfim, né? Tem aí cursos e mais cursos falando sobre valores, definir aquilo que você não negocia. Aí é o centro das suas regras. Depois tem o alinhamento com a sua missão. Para que a empresa existe? Qual é o propósito de existência dela? Então, se a sua missão é essa, os seus valores são esses, aí você consegue a participação deles. Porque se o valor dele não está alinhado com o valor da empresa, não vai funcionar. Então, aí, o que a gente fez para definir os nossos valores do Workplace que eu apresentei aqui? Foi feita uma reunião com toda a empresa, dividiu-se em grupos, teve um briefing inicial dando qual era a diretriz ela vem de cima da cabeça de quem está lá no comando. Então, a diretriz é essa, gente, vamos montar os valores. Aí começou a maior discussão, passou uma tarde inteira, todo mundo falou, e não fechou lá o que era, porque não é democracia. Mas eu queria escutar todo mundo. O último slide que eu mostrei de cultura é a comunicação aberta. Depois você vai para o que é rápido e simples. E não pode esquecer da liderança, do papel da liderança nesse projeto, nesse processo, né? E aí o que aconteceu? Depois de todos esses papéis levantados, todos os grupos
foi para a diretoria discutiu todos e os diretores fecharam quais eram os valores. Mas todo mundo foi ouvido, se sentiu parte, e quando ele viu, de certa forma ele se viu nos valores, que eram as regras. Quando a gente tem lá o pega e faça, pode fazer qualquer coisa. Aquele negócio de, como é que chama lá? Sensação de dono, né? Eu quero ser o dono. Então eu vou deixar, todo mundo pode ser dono. Aí o cara fala, então eu vou aumentar meu salário se eu sou dono. Você aumenta seu salário? Não aumenta seu salário, ele não sabe o que é ser dono do negócio. Você tem que mostrar isso para ele, o que é dono, a responsabilidade, assim por diante. Então, o que eu poderia completar é missão, a parte dos valores, e aí você ter as regras do negócio, que é onde você tem que fechar mais. O como vai ser feito, aí ele participa. Como é que você acha que tem que ser feito? Não, eu acho que o melhor é ficar aqui. Não, acho melhor ficar ali. Ok, vamos testar. Aí entra aquela agilidade. Testa rápido, porque se você errar, você corrige rápido. Não demora muito tempo errando, entendeu? O desafio de uma organização é a coesão interna. E essa coesão interna, como a organização na criação humana, ela tem que se dar no sentido da sua maior tendência. É o que a gente chama de estratégia emergente. Então, o líder não é aquele que impõe. O líder é aquele que reconhece o que está acontecendo e, com base nisso, ele dá a direção. Esse é o top. É assim que as grandes sociedades agiram e as grandes organizações agem. Entendeu? Então, não é democratite. É outra coisa. É participação. É ouvir, discernir e dar direção. Quando ele falava, eu pensei num exemplo. Imagina se você fosse fazer a decoração da sua casa com base em votação. Que quadro que a gente põe lá? Que sofá que a gente põe aqui? O que é? Uma salada, um salame. Você tem que ter coesão, ordem, organização, organismo. Imagina se o Rim fala, não, agora eu não vou filtrar. Eu estou a fim de assistir o Netflix. Entendeu? Por outro lado, se você impõe, se você pedir para o rim bombear sangue, ele não vai trabalhar direito, percebeu? Realmente é o que você falou, é um ponto. Sal na comida, equilíbrio. Tá? É um ponto, não tem uma regra. Meu nome é Carlos, eu sou consultor de recursos humanos. Eu queria saber, hoje há um questionamento muito forte com respeito às formas de remuneração. Eu queria saber, eu vejo que algumas empresas estão se preocupando em estabelecer novas formas, remuneração variável, etc. Se as empresas do Great Work estão preocupadas com isso, não tem nada a ver, não foi nem pensado nisso ainda. Tem tudo a ver. E aí a primeira lição que a gente aprende com as melhores é que elas remuneram bem, cada um da sua forma. Mas ela é reconhecida pelo funcionário um excelente salário por aquilo que ele está fazendo. Só que o salário, o que é a base do salário? É uma troca, né? Você está trocando, você está dando alguma coisa, recebendo em troca aquilo que a gente chama de salário. Ok, o quanto que você está dando versus aquilo que você está recebendo em troca? Tem diversas formas de você medir isso. Então, por exemplo, lá no Great Place, todo mundo, está gravando, né? Não tem problema. Todo mundo tem salário variável. Todo mundo. Não é porque o financeiro conseguiu fechar um contrato com um super desconto, que ele bateu a meta dele, e aí ele vai ganhar uma remuneração maior, e a outra área que está no operacional teve algum tipo de problema, e aí ele não vai receber o bônus daquele ano. Todo mundo tem, e é um bônus, um indicador para todo mundo. Porque se está com problema no financeiro, o que eu posso fazer para ele ajudar o financeiro, já que eu estou sobrando aqui? Se eu estou bem pra caramba, então eu vou lá e vou tentar ajudar o pessoal. Então a gente tem a meta e a super meta. Esses dois pontos. A super meta do ano passado, que foi atingida. Eu ainda não estava lá, perdi esse daí. Mas o que aconteceu na super meta? 50 pessoas, tudo pago na Disney em uma semana. Foi combinado. E aí a super meta desse ano está lá em discussão, qual é o local do mundo que a gente vai visitar se bater a super meta. Tem uma base, tem história, tem toda uma metodologia para calcular a super meta. Mas é algo que é o over, né? É super atingiu a meta. Eu tenho que buscar mais do que aquilo que é o mínimo para eu sobreviver.
Em relação a salário, aí entra os benefícios que a gente, você viu lá que o que mantém as pessoas nas empresas não é salário e dinheiro, oportunidade de crescimento, reconhecimento, qualidade de vida, flexibilidade e por aí vai, tem um monte de outras coisas. Mas o primeiro lá, 44% das pessoas falam que é desenvolvimento profissional. Como que você desenvolve o seu profissional? Muda ele de área. Job rotation. Coloca ele numa outra área e vê o que acontece. Testa rápido, corrige rápido. Não vai fazer um job rotation de um ano. Você mata o cara, vai embora. Daí ele muda de empresa, pô, tá infeliz. Mas deixa eu experimentar. Se ele gostar, ele se desenvolve numa outra carreira. Hoje a gente é multidisciplinar. E esse novo mercado, ele está obrigando a gente a aprender, desaprender e aprender de novo. A todo momento. O jeito que eu pegava o táxi há 5 anos atrás é completamente diferente do jeito que eu pego hoje. E daqui a pouco, quem não souber usar o aplicativo não pega táxi. Você não vai ter opção ainda, você tem opção, daqui a pouco não vai ter mais. Não, mas a lei, o taxista brigou, tal, não sei o quê. Não tem como remar contra esse maremoto, vai atropelar. Não tem como remar contra. Então, nessa questão salarial, eu diria que sim, tem tudo a ver. Uma das pesquisas que foi publicada, eu acho que a semana passada, não deu tempo de eu colocar na apresentação. Ele colocava os 5 itens diferenciais das melhores empresas para trabalhar e um deles é remuneração boa.